Olá, eu sou Maria Heloísa e o meu grupo ficou com o derramamento de óleo nas praias do Nordeste. Meu grupo é composto por Michelane, Sofia, Laísa e eu. É, Como vimos em 2019, as praias do Nordeste ficaram cheias de óleo. Até hoje, ninguém descobriu o que causou o derramamento desse óleo, mas sabemos que famílias e animais marinhos foram atingidos gravemente. Apesar dos estragos, ninguém foi considerado culpado. Uma boa parte dos pescadores atingidos pelo óleo receberam benefícios do governo. Porém, existem casos de pescadores que não receberam. Até as marisqueiras que têm direito, algumas ou não receberam nada ou receberam só as primeiras parcelas. Já fazem 2 anos do desastre ambiental causado pelo óleo e não há uma previsão de desfecho. No último dia 2 de agosto de 2021, o material reapareceu no litoral sul da Bahia e manchas surgiram também em Fernando de Noronha, mas sem comprovação de que é a mesma substância. Foram 1.009 locais atingidos em 130 municípios em 11 estados e uma área total superior a 4.000 quilômetros, segundo o último relatório publicado pelo IBAMA no dia 20 de março de 2020, que foram os dados mais recentes que eu encontrei. Bom dia, meu nome é Sofia e eu vou falar um pouco sobre a caracterização desse projeto e a avaliação qualitativa. Em um cenário ideal, o derivado do petróleo deveria ter sido barrado antes de chegar à areia e entrar pelos rios. Entretanto, se o óleo já chegou à costa, a limpeza deve ser feita na maior velocidade possível, na tentativa de evitar que ele volte para o mar, com o movimento das marés, ou que as substâncias tóxicas ali contidas se estranhem nos variados sedimentos costeiros. Ainda assim, não se pode criar ilusões. Mesmo quando para os olhos parece limpo, o risco pode seguir oculto por muitos anos. Essas substâncias contaminam todos os organismos do ambiente, e isso facilmente cai na cadeia alimentar. Um pequeno peixe, por exemplo, pode comer algo que esteja contaminado. Isso entra na cadeia até chegar no peixe que consumimos. Alerta a criadora do perfil Oceanos para Leigos no Instagram. Foi calculado em torno de 10 anos para ver uma recuperação completa, afirma Francisco Kelmo, diretor do Instituto de Biologia da Universidade Federal da Bahia. Mais de 80% da biodiversidade de invertebrados foi perdida na área estudada. O branqueamento dos corais atingiu quase 90% da população. A contaminação química dura muito mais tempo do que aquilo que a poluição visual pode sugerir. Essa não é uma afirmação boa de ouvir. Quando se trata da mancha de óleo que atinge boa parte do litoral brasileiro desde o dia 30 de agosto, mas a realidade é expressada pela Mariana, uma das articuladoras do grupo de voluntários Guardiões do Litoral, que se formou em Salvador para limpar praias, estuários e manguezais, desde que a contaminação chegou à costa da Bahia. Infelizmente, pessoas vão ficar em contato com esses resíduos por muito tempo, porque há também uma sustentação financeira em jogo. É muito difícil, por exemplo, que esses mariscos deixem de ser recolhidos para venda, e é certo que muita gente vai ingerir alimentos contaminados. Olá, eu vou falar sobre opiniões de alguns moradores ou pessoas que estavam por perto no local ou sobre algum projeto sobre as manchas de óleo. Fiquei impactada porque tinha gente entrando no mar sem luva, sem equipamento nenhum, em meio àquele óleo. Nunca tinha acontecido isso, conta a vendedora de coco, Gláucia de Lima, 35 anos, que continua limpando voluntariamente as pequenas partículas que chegam. Assustados com a chegada de manchas enormes de petróleo e suas praias paradisíacas, moradores de Pernambuco se organizaram rapidamente para limpar o estado. Mas 2 semanas depois do esforço coletivo ter sido iniciado com as praias já sem vestígios de óleo, eles temem que seja tarde demais para salvar a alta temporada do turismo que se aproxima. Moradores das praias do Paivá e Itapuama e da Enseada dos Corais, cerca de 30 quilômetros ao sul do Recife, contam que quando a maré negra apareceu, quase 2 meses depois do surgimento das praias,
As Manchas, na Paraíba, eles se viram sem equipamento de proteção ou manual para lidar com o desastre. Tudo isso começou no dia 30 de agosto de 2019. De acordo com a oceanógrafa Maria Cristina Araújo, diz que 2.000 quilômetros de praia foi afetada. No começo de outubro, o presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, diz que a quantidade de óleo encontrado nas praias do Nordeste é equivalente a 500 barris de petróleo. Foi logo feita investigações, das quais são através do IBAMA, Marinha, Corpo de Bombeiro, Polícia Federal e a Petrobras. Uma das praias afetadas na Bahia são áreas de produção das tartarugas, o famoso projeto Tamar, que é uma entidade que cuida de preservação da fauna da marinha. Segundo esse projeto, ia ser distribuído 3.000 filhotes de tartaruga para essas áreas desse mar. Só que eles acabaram rompendo porque esses animais iam ser afetados por esse óleo. Então, eles tiveram que parar com esse tipo de projeto nesse determinado tempo, porque eles sempre fazem isso que é para crescer mais ainda a taxa de tartaruga. Segundo os cientistas, a recuperação de óleo pode levar décadas, informa o jornal Globo. As manchas de óleos que atingem o litoral chegam ao Nordeste na Bahia, de acordo com o professor Francisco Keimor, que é diretor do Instituto de Biologia da Universidade Federal da Bahia. As equipes foram informadas da situação pelos moradores e mais tarde foram contatadas pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA. A suspeita que nós temos é que esse óleo seja vestígio ainda daquele óleo de 2 anos atrás, e claro que em quantidade muito menor, mas que ainda está aderido ao substrato preso nas predas, explica o professor. Ele ainda disse que, mesmo tendo passado cerca de 2 anos desde o primeiro caso das manchas de óleo na Bahia, ainda é possível existir resíduos nas praias. É possível sim, porque o óleo que atingiu nosso litoral foi aquele óleo cru, de alta densidade, que não flutuava na superfície da água. Era um óleo pesado que, quando chegava nas nossas praias, ele era rapidamente enterrado pela areia, ou se prendia às pedras, conta. Infelizmente, tivemos uma perda de biodiversidade significativa. Também tivemos adoecimento dos corais e uma perda na densidade populacional de animais vivos nesses recifes de corais, comentou. Em outra ocasião que manchou, um turista abordou a respeito da economia, pois o Brasil depende dessas cargas marinhas. Muitos turistas, trabalhadores dependem desse tipo de trabalho, dessa profissão, pescadores, entre outros. É bem verdade que não achamos significativamente exatamente quantos pescadores ou demais etc. de trabalho tiveram que parar os seus trabalhos, suas demandas, mas acredita-se que boa parte dos trabalhadores sofreram nessa época e ainda sofrem, infelizmente, com a perca que causaram a eles da economia. Meu nome é Michelane e eu vou falar um pouquinho do que pode ser feito caso hajam novos acidentes e como que a gente pode prevenir esses acidentes. Quando qualquer falha acontece e gera um vazamento de petróleo e derivados no oceano, ações imediatas devem ser tomadas para minimizar o impacto que eles podem causar à flora, à fauna e aos seres humanos que vivem próximos das áreas atingidas. Os derramamentos de óleo são considerados acidentes ambientais extremamente graves em qualquer parte do mundo. Eles podem causar danos irreversíveis ao meio ambiente. Portanto, a melhor maneira de evitar esses vazamentos é evitá-los. Para isso, é necessário elaborar conscientemente um plano de gestão ambiental, acompanhar regularmente os equipamentos envolvidos no processo de extração e armazenamento do óleo, a criação de um kit de emergência que pode ser usado facilmente e a qualquer momento, e ter uma equipe bem equipada e preparada. Para minimizar as consequências do vazamento de petróleo e derivados no meio ambiente, o governo federal deve implementar planos de contingência, sejam individuais, regionais, de área ou nacionais.
É extremamente importante investir na prevenção, na preparação e resposta rápida, ter equipamentos e materiais adequados para controle e coleta de manchas de óleo próximo à fonte de poluição e investir em diversos campos de evitar que a área sensível seja poluída. Eles devem solicitar o apoio de governos estrangeiros e entidades internacionais para estabelecer um centro de monitoramento de casos semelhantes, alocar recursos de pesquisa e propor planos para restauração do meio ambiente e reparar os danos. É necessário também que eles ofereçam ações de capacitação e equipamentos para voluntários que realizem ações de limpeza nas áreas atingidas por conta própria. Bem, limpar a área afetada pelo óleo não é uma tarefa fácil e existem atualmente algumas técnicas de limpeza. Dentre elas, nós podemos citar as barreiras de contenção, que buscam impedir que o petróleo se espalhe por mais áreas. Temos também os dispersantes químicos, que são produtos utilizados com o objetivo de remover o óleo da superfície da água. Temos a remoção manual, que é feita em ambientes costeiros, sendo utilizados pás, latas, carrinhos de mão e entre outros. Temos também a remoção mecânica, que também é realizada em ambientes costeiros, e a retirada do óleo ocorre através de máquinas, por meio de máquinas. Eu vou falar sobre alguns projetos que foram feitos para tentar solucionar o derramamento de óleo nas praias, de uma forma geral. O programa Entre Mares é um deles, é uma iniciativa da CAPES diante do desastre ambiental gerado no litoral brasileiro. O edital de R$ 1.360.000 selecionou 12 projetos de pós-graduação que apresentam soluções de combate e análise do impacto de derramamento de óleo. Dois desses projetos foram da UFBA, que foram selecionados por esse edital, que foi de um pessoal de nível superior, né, da CAPES, que investiu em pesquisa sobre o impacto do derramamento de óleo no litoral do Nordeste. Outro projeto interessante são os 18 projetos, na verdade, de gestão de risco e desastre contratados para o enfrentamento ao derramamento de óleo, fazendo parte de um portfólio do projeto de programa Ciência do Mar, desenvolvido pelo MCTI em parceria com os estados, Marinha do Brasil, CNPq e FINEP. O programa foi lançado em novembro de 2019, oficializado no dia 5 de maio de 2021. É um programa de gestão de ciência brasileira relacionado ao oceano, com duração prevista até 2030, que se organiza em 6 linhas temáticas transversais e trabalhadas de forma sistemática, integrada e em interface com a década de ciência oceânica e com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Entre as linhas temáticas está a gestão de risco e desastres, como, por exemplo, as ações relacionadas ao derramamento de óleo de 2019. Para o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marcos Pontes, os projetos de enfrentamento ao derramamento de óleos na costa brasileira são exemplos de prontidão da ciência em responder rapidamente e com eficiência a grandes desafios do país. A participação da ciência é essencial para buscar soluções, evitar que isso aconteça novamente no futuro e corrigir o que ocorreu no passado, afirmou ele.